No último vídeo, então, nós criamos um programa que ele lê, né, as entradas do teclado, tá? Ou entradas a partir de um arquivo. E aí ele conta aí quais são as palavras que estão duplicadas, tá? A gente viu isso no último vídeo. Acontece o seguinte, esse programa, ele tem aqui uma especificidade que é, ele faz a leitura, ou melhor, a contagem das palavras que estão repetidas a partir da leitura uma a uma das palavras e vai jogando isso numa estrutura chamada de mapa, certo? Mas haveria uma outra forma da gente implementar esse programa, ou seja, será que seria possível, ao invés da leitura do arquivo, ela ocorrer assim de forma sequencial, né, linha a linha? Seria possível ler o arquivo todo e depois fazer essa contagem? Tá? Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou mostrar uma nova forma de, de ler arquivos utilizando a linguagem Go. Tá? Vou fechar aqui os programas. Vamos criar então uma variação, né, do dup2.go que vai ser o dup3.go. Novamente, vamos declarar que esse programa vai ficar no pacote main. Temos uma função main. E aí nós vamos utilizar ainda aquele mapa, né, o counts, que nós temos utilizado nos programas anteriores. Vamos criar ele utilizando a função make, que nós já vimos. E vamos criar então um mapa que tem como chave uma string e como valor um inteiro. Declaramos aqui o mapa. Em seguida, nós iremos então fazer a leitura do arquivo. Aí a diferença desse programa anterior é que o programa anterior, né, o dup2.go, ele lia tanto a partir da entrada do console aqui, do teclado, né, ou do terminal, quanto ele lia a partir de arquivos, tá? A partir da leitura de arquivos. Esse programa que nós vamos implementar agora, ele só vai fazer a leitura do arquivo, tá? Nós não iremos ler a entrada padrão. Então vamos lá. Como o programa anterior, né, nós iremos ler aqui uma lista de arquivos, tá? Então o programa ele lê mais de um arquivo texto para buscar identificar os valores duplicados, as palavras duplicadas. Então vamos criar um for aqui. O for, nós vamos ter aqui o file name, que é o nome do arquivo, que ele vai vir de onde? Ele vai vir lá do vetor args, né, que nós já vimos em vídeos anteriores. Tá? Então, sargs, args, e aí vamos utilizar aquela operação de slice, né? Vamos pegar só da posição 1 para frente, né, desse vetor de argumentos. E agora sim, nós iremos retornar agora cada um dos nomes dos arquivos. Tá? Então, eu vou declarar uma variável aqui que chama data, ou data, né, que representa os dados do arquivo, uma variável erro, que vai retornar aí os erros, caso ocorram erros na abertura do arquivo, e vamos utilizar então agora a função readFile. Tá? Essa função readFile, ela está no pacote IOTIL, né? Ou seja, no pacote de utilitários de entrada e saída. Tá? Então, IOTIL ponto read file. Tá aqui. Tá? Então o read file, o que ele espera? Ele espera o nome de um arquivo. Tá? Então iremos passar o nome do arquivo e ele retorna um vetor de bytes, ou melhor, um slice de bytes. Tá? Nós iremos ver mais para frente o que é um slice. Tá? Mas entenda isso como se fosse um vetor de bytes. Tá? Então vamos passar aqui o nome do arquivo. Então, file name. E agora nós temos que testar se houve algum erro. Né? Então vamos testar se essa variável error aqui, ó, error, se ela é diferente de nil. Né? Se ela for diferente de nil, ou seja, existe erro. Né? Então nós vamos printar esse erro. Vamos usar aqui o fmt.print, fprintf, melhor. Tá? Vamos utilizar a função fprintf.
Vamos passar aqui o erro, né, que aconteceu, standard error. E vamos passar aqui no segundo parâmetro, né, string com a mensagem do erro. Então, dup3 é o nome do programa. Dup3 encontrou o seguinte erro. A gente passa o %v aqui, que é um formatador que serve para qualquer tipo de variável. Tá? /n para quebrar a linha, e aqui o objeto que contém o erro. Ok? Se houver um erro na leitura desse arquivo, nós iremos travar o programa? Não. Então, por isso que a gente utiliza aqui o continue, né, para continuar. Ou seja, vamos tentar ler o próximo arquivo. Tá? O programa ele não vai travar se ele não conseguiu ler o arquivo. Bom, e agora? O que nós temos que fazer? Nós temos que ler, então, esse vetor de dados aqui, tá? Esse vetor de bytes aqui. Como é que a gente pode ler ele? Nós vamos utilizar a função split, tá? do pacote strings. Então, iremos utilizar. Vamos fazer aqui um for line, em que nós iremos pegar, então, no pacote strings, a função split. E nessa função split, o que nós iremos passar aqui? Nós iremos passar a string, né, que nós queremos fatiar, vamos colocar dizer, né, nós queremos dividir essa string, tá, e o separador. Mas ocorre que é o seguinte, a data aqui, ele é um array de bytes, ele é um vetor de bytes, certo? Então nós precisamos converter isso para string. Como que a gente faz isso? Nós podemos fazer um cast aqui, ó, utilizando a função string. Então, string e passa como parâmetro o slice data, né, o vetor data. Tá? E aqui a gente passa o caractere separador, que vai ser o /n, tá? Ou seja, a quebra de linha. Ele que vai ser o separador para a leitura, né, desses dados. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos contar as linhas, tá? Igual nós fizemos em outros programas. Né? Então, utilizamos aqui o mapa counts, passamos aqui a linha, né, que nós iremos armazenar no mapa, e fazemos o incremento. Né? Ok? Perfeito. Então, já fizemos a leitura do arquivo, fizemos aqui a leitura do arquivo, né? Esse arquivo foi todo lido em memória, está nesse vetor de bytes aqui, e depois nós percorremos esse vetor de bytes na forma de string. Tá? É isso que nós fizemos aqui, armazenamos essa string no mapa. Bom, agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos identificar quais linhas foram as repetidas. Né? No programa anterior a gente criou uma função específica para isso, né, para contar as linhas ou as palavras repetidas. Aqui a gente vai deixar no mesmo bloco main mesmo, tá? Porque essa função ela não vai ser reaproveitada em nenhum outro lugar. Então, for line, né, n, igual, range counts. Ou seja, vamos ler, então, o mapa, né, o mapa counts. Vamos testar, então, o que esse counts retorna? Lembra, né? Ele retorna uma chave, né, que é a string, e um valor. Tá? Então, a string o valor é uma string, perdão, a chave é uma string e o valor é um inteiro. Vamos testar, então, se n for maior que 1. Se n for maior que 1, significa que houve repetição. E vamos imprimir, então, por meio da função printf, o valor, então, né, a contagem e o valor que se repetiram. Né? Então, %d, vamos colocar um tab, /t, %s, né, que é o valor string, que nós iremos mostrar, e o /n para quebra de linha. E aqui nós passamos, então, n, que é a quantidade em que aquela palavra se repetiu, ou aquela string se repetiu, e a string, né, a linha. Tá? Então, basicamente, é só isso. Ok? Vamos testar, então, se esse programa funciona. Então, go run, dup3.go,
e aqui eu tenho que passar um arquivo. Vamos testar primeiro com esse arquivo teste aqui, tá? Então, vamos, dup3.go teste.txt. Tá, funcionou. Leu tudo, né, na memória e imprimiu aqui as palavras repetidas. Tá? Vamos passar aqui mais um arquivo, então. Vamos criar aqui. Vamos passar o arquivo teste2.txt. Também fez a leitura, jogou na memória e contou aqui as palavras repetidas. Ah, mas e se eu passar um arquivo que não existe, um arquivo que ele não consegue ler? Sei lá, um teste 3 aqui, tá? Teste 3 não existe. O programa ele vai, né, identificar esse erro, mas ele vai continuar, ele não vai tratar, tá? Então, Enter. Olha lá o que ele mostrou. Ó, dup3, ele não conseguiu, né, abrir esse arquivo teste3, porque esse arquivo não existe, né? Arquivo nem diretório teste3 ele existe. Mas ele continuou, leu os demais arquivos e fez a contagem das palavras que são duplicadas. Certo? Então, vamos revisar aqui mais um pouquinho do código. Muito parecido, né, com o programa anterior. Criamos lá o mapa, né, que armazena aí as strings que são as duplicadas. E em seguida, o que nós fizemos? Nós utilizamos a função, aqui a novidade é utilizar a função readFile. Tá? A função readFile, ela lê, né, um arquivo, né, pelo seu nome e retorna o seu conteúdo. Tá? E ele retorna o que? O readFile. O readFile ele retorna um slice de bytes. Tá? Iremos estudar essa estrutura de dados mais à frente. Retorna um slice de dados, né? Verificamos aqui se houve erro. Se houver um erro, a gente mostra o erro, como nós mostramos aqui. Continua. E depois o que? Faz a leitura desses dados. Tá? Converte esse array de data em string. E essa string, então, ela é dividida por meio da função split, que retorna aí um vetor, né, de strings. Tá? Retorna um vetor de strings. Nós armazenamos cada uma das strings aqui no mapa. Né? Contabilizamos cada uma dessas ocorrências. E depois testamos, né, quais ocorrências têm a quantidade maior do que 1. E imprimimos isso em tela. Tá? Basicamente é isso, bem simples o programa. E no próximo vídeo eu vou apresentar aí um exercício que envolve aí essa parte de leitura de arquivos. Tá bom? Então até o próximo vídeo.